bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que nós formos ouvir esse Evangelho. Vamos iniciar com a nossa prece, que deve ser de costume e de agradecimento. Agradecemos a Deus e agradecemos a Jesus. Agradecemos a todas as boas almas, a tudo que vem de Deus, do bem, da paz e da luz, para nos acompanhar, nos proteger, nos iluminar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz, no caminho de Jesus. Agradecemos a Deus por tudo que temos, nas facilidades e nas dificuldades, porque o amor de Deus, assim como o amor de uma mãe e de um pai amado, nunca nos faltará, e nem a sua proteção. Que a luz de Deus e de Jesus esteja conosco nesse Evangelho, depois dele, agora e sempre. Que assim seja. Então, a proposta desse estudo é fazer uma leitura da Bíblia, né? E começando pelo Novo Testamento. Por que pelo Novo Testamento? Porque o Novo Testamento está mais perto de nós, com mais facilidade de entender. Aqui nessa primeira parte, nós temos a genealogia de Jesus Cristo. Vamos começar essa leitura, né? E vamos pedir a Deus e a Jesus que ilumine nosso entendimento, né? Aí os magos de Belém. Então, assim, não importa a denominação cristã, né, que a gente siga, o importante é estudar e o importante é estar com Jesus. E aí, filho, rapidamente, essa genealogia de Jesus, e depois a gente faz um comentário. Genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Aqui tem Jacó como uma pessoa e também Jacó é Deus, né? Depende da interpretação. Tem isso. Tem a luta lá do homem, do anjo, tem esse negócio de nome é bem complicado. É por Esse isso nome, que que aí o nome do cara Jacó vai ficar como se fosse Deus contra o anjo, não faz muito sentido, entendeu? Mas é isso, o importante da leitura da Bíblia, né, por isso que eu quero ler ela, né, que é para a gente extrair Interpretar. o amor, a caridade dentro da Bíblia. Então é isso que a gente vai extrair, entendeu? E o restante a gente deixa para os teólogos, né? Vamos extrair o amor e a caridade, que é mais, né? Que é o que mais toca a gente, né? Porque essas complexidades aí deixa para a teologia. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Pode ir seguindo aí, que é Arão. longo isso aí. Hã? Pode ir seguindo que é longo. É longo. Deixa eu ver aqui, E Arão gerou a Midab. E a Aqui. Midab gerou a Nasson. E Nasson gerou a... E assim se segue a Bíblia, né? Lendo toda a genealogia, né? Você pode ler ela, né? Até chegar a Jacó, que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus e que se chama Cristo. Aí ele encerra, né, no versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então é 14 mais 14 mais 14, segundo, né, essa tradição e tradução bíblica aqui. Isso deve ter algum significado, mas o objetivo do nosso estudo é extrair a essência da mensagem do Cristo, que é o amor.
nós vamos encontrar lá na frente, né, que Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas vim fazer cumprir. E Jesus, né, no resumo, né, de toda a doutrina e de toda a lei, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é isso que a gente vai extrair desse Se evangelho. ame também, né? É isso que a gente vai buscar. Não com orgulho, né? Mas se amar também é o mínimo. Exatamente. Então, e aqui é a genealogia, né? Ou seja, a família, a árvore genealógica de Jesus Cristo. Lembremos também que Jesus sempre falou, ele sempre se referiu a ele, né? No decorrer desse evangelho que a gente vai ler aqui, o Novo Testamento, nós vamos ver várias vezes, e vocês vão lembrar disso, Jesus se referindo a ele mesmo de duas formas. Uma, ele chamando a si mesmo de o Filho do Homem, e outra, ele chamando a si mesmo de o Filho de Deus. Então nós vamos entender isso também. E aqui, para esse evangelho não ficar longo, vamos ler só mais uma partezinha, né, que é o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. É que eu quero comentar uma coisa antes de continuar. Comente. Que é a questão de traduções, né? Espera aí só um pouquinho, rapidinho. Vamos lá. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, traduzindo é Deus conosco. Seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E Josué, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Eu não entendi essa parte, Emanuel, Deus conosco. Volta aí, que eu fiquei sem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Cada nome tem seu significado em várias tradições. Não, mas Emanuel era para ser o nome de Jesus? É isso que ele quer dizer? Vamos voltar, eu também não entendi essa parte. Deixa eu reler. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Porque acho que a tradição está dizendo, né, que o nome do filho seria Emanuel, só que acabou sendo Jesus. Então, essa é a questão, né? Por isso que nós, no estudo do Novo Testamento, nós não vamos nos deter a essas questões. Essas questões são questões teológicas, né? Jesus veio cumprir a lei de Deus, né? É interessante que nós vamos entender lá na frente também, no nosso estudo, né? Vai ser muito proveitoso esse estudo. Eu peço que todo mundo que iniciar acompanhe, convide pessoas, porque assim, nós vamos criar um ambiente de energias positivas, de paz, de amor e de luz em torno do amor que Jesus deixou pra gente. Então essas questões assim, como essa que a gente levantou aqui agora, a gente vai deixar para quem quiser estudar teologia, né, para os teólogos. Aqui a gente vai procurar harmonizar nossa casa, harmonizar nosso lar, harmonizar nossa família. Pode falar, filho. Jesus veio cumprir uma série de profecias, né? Sim, uma série. Isso. Essas discussões também a gente vai fazer lá na frente, né? Os porquês dos acontecimentos, né? Com Jesus, que é isso que você está falando, né? Ele veio cumprir Fazer cumprir a lei, né? E a lei são as profecias que você está falando também. Tem mais outra parte aí que dá para ler? É muito grande, deixa eu ver. Senão a gente encerra esse evangelho aqui. Os magos em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes,
Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, Judeia. Porque assim está escrito pelo profeta: É tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Interessante aí, né, que esses reis magos, né, esses reis, eles viram uma estrela. E se eles viram estrela e seguiram estrela, é porque existia na cultura deles, né, que não era a mesma cultura do local de Jesus, era outra região, né, que eles vieram do Oriente, né, ou seja, eles veio mais a Oriente, digamos assim, né, e existia alguma coisa na cultura deles, né, que a gente não sabe, que a Bíblia não traz, que tinha uma profecia que indicava para eles irem receber Jesus. Não é? Ou seja, existia uma profecia, ou seja, é muita coisa que a gente não sabe, né? Mas dúvidas. mas a importância, né? A importância de Jesus, que dentro de uma outra cultura, eles vêm de outra cultura, né? É muito mais dúvidas do que certeza. Vê lá. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. O menino, no caso, seria o Cristo, né? E Herodes falou isso, né? Então, assim, Herodes. por aí a gente já tira. Será que Herodes realmente queria adorar Jesus? Será que Herodes realmente tinha esse amor no coração? Né? Complicado, vamos lá. E de perguntar, e tendo-lhes ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com alegria. Aqui eu lembrei de uma parte, né? Essa estrela não vai ser uma estrela literal, pode ter sido um espírito, o espírito do Cristo, que era tão brilhante que deu pra ver como uma estrela. Por quê? Porque lembra que Chico, quando foi morrer no hospital, deu pra ver como se fosse uma bola de energia entrando no lugar dele? Sim. Que era a mãe dele, não era? Sim. Imagine o Cristo. Entendeu? Sim. Também pode ser. O Cristo é como se fosse um sol pra gente. São muitas possibilidades, né? Então, não vai ser uma estrela, entendeu? O importante é a gente entender, né, o poder de Cristo, né, que é quando fala assim, Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ou seja, Cristo está em perfeita comunhão com Deus, né? O nosso Cristo Jesus, né? Chegou a parte final aqui? Não. Para onde? Outro lado aí. Outro lado. Aqui, não foi não? Foi cá? Foi. Continue. Foi. Entretanto, na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para o junto de Herodes, partiram para sua terra, por outro caminho. Então, eu acho interessante, né? Eu espero que esse estudo nosso desperte, né, a todo cristão que venha acompanhar a gente nesse estudo, a estudar mais. Porque esse estudo aqui é só um estudo para a gente falar de Jesus, harmonizar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, né, nossa congregação, né? E que pessoas se interessem em estudar. Aqui um tema bom para se estudar, para se pesquisar, né? Quem eram esses reis? De onde vieram esses reis? Agora, assim, não é a primeira pesquisa que fazer já acreditar, não. Se for na internet, pesquise 10, 20 sites diferentes, 10, 20 visões diferentes, para você ter uma certeza, né? Então é isso, né? Vamos parar por aqui. O próximo evangelho que a gente vai fazer, né, seguindo aqui, vai ser a fuga do Egito, né? Nós começamos aqui, né? Voltamos, né? Para quem está acompanhando a gente aqui, vai acompanhar, né? Muita gente vai assistir isso aqui, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus.
Nós estamos estudando o Novo Testamento, né? Começa pelo Evangelho de Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus, né? Ou conforme Mateus. Nós lemos essa parte aqui, nós lemos essa aqui. Cada Bíblia ela tem uma forma diferente, né, de ser. Genealogia de Jesus, né? Nós lemos o nascimento de Jesus Cristo aqui, o nascimento de Jesus Cristo, né? E nós lemos os magos de Belém, né, meu filho? Encerramos os magos de Belém, né? Então o próximo vai ser a fuga do Egito. Então agora que a gente leu, é isso aí, vamos fazer nossa prece de agradecimento e a gente continua, né? Então vamos lá. Você quer fazer a prece, filho? Eu faço. Pode fazer. Então, agradecemos a Jesus, agradecemos a todos os anjos bons, enviados de Deus, enviados de Jesus, que nos protegem, nos ajudam, nos auxilia. Te pedimos, Pai, te pedimos, Jesus, que proteja a nossa casa, que proteja nosso lar, que proteja nossa mente, que o poder de Deus, o poder de Jesus possa nos proteger, porque sem Deus e sem Jesus somos fracos. Por mais forte que nos achemos, mais equivocados estaremos. Se forte nos achamos, equivocados estaremos. E por mais forte que nos achemos, mais equivocados estaremos. Por isso, Senhor, te rendemos graças e pedimos, Senhor Jesus, que abençoe nossa semana, que tenhamos uma semana de paz no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, que onde quer que possamos ir, que sejamos luz, que levemos luz, que estejamos em paz e que não permitamos que nada desarmonize a gente e que a gente possa ter foco, Senhor Jesus, na nossa semana. Hoje é domingo, né, mas esse evangelho pode ser lido qualquer dia e que valha isso para qualquer dia, sendo quarta, sendo quinta, que a continuidade da semana seja de paz e que a luz de Deus e de Jesus esteja conosco, que assim seja.